Então, na aula de hoje, nós vamos discutir a tentativa de expansão do universo da moralidade para os animais não humanos, né? A questão é colocada inicialmente sobre a forma do modo como essa questão tem sido tratada na sociedade, né? Nós temos aqueles que são defensores dos animais, dos direitos dos animais, e temos aquele segmento da sociedade que não consegue sequer entender o ponto da questão, né? Que se percebe totalmente perdido diante da relevância de pensarmos nos animais como sujeitos de direito, né? Eu vou tentar colocar, então, essa polêmica dentro de uma problemática mais ampla, que eu considero que é a problemática que tem sido tratada durante todos esses capítulos, né? De que se refere especificamente aos limites da sociedade moral, né? Quem são os concernidos da moralidade? Bom, para a questão da inclusão dos animais não humanos, então eu vou aventar três tipos de alternativas para essa resposta. A primeira delas diz respeito a indivíduos que mantêm conosco relações de simetria, ou seja, indivíduos que são capazes de agir, de adotar procedimentos onde os dois lados da questão possuem as mesmas capacidades, as mesmas características, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós poderíamos dizer que se situa o direito tradicional, né? O direito é uma perspectiva que é pautada numa lógica contractual, onde as partes são partes contratantes, né? E que, portanto, possuem uma assimetria, uma simetria com relação à sua possibilidade de se posicionar diante das questões relevantes, né? Então, dentro dessa primeira perspectiva, nós identificaríamos os limites da moralidade como incluindo indivíduos que são agentes morais, né? Indivíduos que de alguma forma são capazes de refletir, de pensar sobre questões morais, de defender valores e se posicionar perante outros indivíduos semelhantes de forma a defender suas próprias perspectivas, né? Então, nós teríamos que concernidos e agentes morais seriam idênticos, né? Dentro dessa forma de colocação da questão, né? Nós percebemos que essa maneira de colocar o problema, ela deixa de fora automaticamente todos aqueles indivíduos que mantêm conosco relações assimétricas. Então, nós poderíamos dizer que não é um semelhante, dentro dessa perspectiva, um indivíduo que não seja capaz de defender suas próprias posições, seus interesses no corpo dos indivíduos caracterizados como possuindo essas capacidades e como sendo agentes morais, né? Dentro desse aspecto nós encontramos crianças, nós encontramos pessoas senis, nós encontramos pessoas com deficiências mentais e encontramos também todos aqueles indivíduos que por questões socioeconômicas e culturais não dispõem dos mesmos mecanismos que nós para se colocar num fórum de discussão, né? Essa perspectiva, portanto, ela seria bastante restritiva, ou seja, os limites da fronteira da moralidade estariam bastante circunscritos aos indivíduos que têm características de um agente moral, né? Nós sabemos e nós podemos recorrer às nossas intuições para reconhecer que, de uma forma geral, nós pensamos que há muitos indivíduos que fazem parte, que convivem conosco, que fazem parte do nosso entorno e que nós gostaríamos que fossem considerados sujeitos morais ou concernidos morais. Entre esses indivíduos estão, por exemplo, nossos familiares, quando já estão numa etapa senil ou quando, de alguma forma, estão no início do seu desenvolvimento cognitivo, são, por exemplo, crianças, e também indivíduos os mais diversos que mantêm uma relação conosco afetiva, de cuidado, de responsabilidade e assim sucessivamente. Então, a segunda forma de considerar essa questão dos limites da moralidade diria respeito especificamente
aos indivíduos que pertencem à nossa coletividade. Dessa maneira, nós poderíamos incluir todos aqueles indivíduos com os quais nós temos relações que não passam necessariamente por uma situação contratual, por uma hipotética situação em que esses mesmos indivíduos e nós teríamos condições de decidir acerca das nossas próprias vidas, acerca da nossa sociedade social e política conjuntamente, né? Então, é dessa maneira que eu entendo que muitos indivíduos incluem crianças, incluem pessoas senis, pessoas com deficiências e incluem também animais não humanos no seu foco da moralidade, né? Quando nós analisamos mais de perto essa perspectiva, nós percebemos que ela apresenta certas fragilidades. Por quê? Porque quando eu incluo um segmento da nossa sociedade como foco de moralidade, porque ele faz parte da nossa coletividade, eu automaticamente não me vejo comprometida com a inclusão de indivíduos com essas mesmas características, mas que não compartilham do meu universo social, né? Dessa maneira, por exemplo, eu poderia dizer que eu incluo no universo da moralidade crianças, meninos moradores de rua ou crianças brasileiras que de alguma forma estão numa relação de proximidade comigo, né? E que de alguma forma compõem o meu entorno social, mas eu não precisaria me ver comprometida com crianças moradores de rua ou populações vulnerabilizadas de países distantes ou continentes distantes, como por exemplo o continente africano, né? Dessa maneira também é que muitas pessoas entendem que os seus animais de estimação deveriam ser respeitados como concernidos morais por outros indivíduos, mas não expandem esse mesmo respeito aos animais que pertencem a outras pessoas ou que fazem parte do universo de relação de outras pessoas. É dessa maneira, por exemplo, que eu considero que o meu gato é um familiar, né? É como se fosse um filho, um parente, mas, ao mesmo tempo, o cachorro do vizinho que atrapalha as minhas aulas, que atrapalha meu sono, é alguém, é um ser que precisa ser expurgado desse contexto, né? Então, a mesma consideração, o mesmo respeito que eu suponho o meu gato ser detentor, eu não suponho que um animal de estimação de outro ser humano deva possuir, porque ele não faz parte do meu entorno, ele não faz parte das minhas relações, né? É dessa maneira também que, curiosamente, nós vemos muitas pessoas que possuem animais de estimação e que são totalmente devotas dos seus animais de estimação, manterem um comportamento totalmente diferente quando se trata de outros animais, como, por exemplo, animais que estão fadados à alimentação de seres humanos. É muito comum nós vermos uma pessoa realizar festa de aniversário para o seu cachorro de estimação, levar o cachorro de estimação sistematicamente ao veterinário, mas na hora do almoço comer a carne de um outro animal, né? Ou seja, esse outro animal que chega à sua mesa sob a forma de cadáver não é digno da mesma consideração moral, justamente porque ele é um outro. Ele não é percebido como um membro da minha coletividade, né? Então, essa perspectiva, embora ela nos permita abranger algumas perspectivas morais que nós mencionamos em outros capítulos, como, por exemplo, a ética do cuidado, né? E focar na relação de responsabilidade que eu tenho para com outros indivíduos, ela apresenta a deficiência de não expandir a minha consideração moral a todos aqueles indivíduos que nós supomos que possuem as mesmas características desses que nós incluímos, mas que estão deixados à margem simplesmente por não possuírem o mesmo vínculo que esses animais que eu considero possuem conosco, né? Bom, a terceira alternativa seria então tentar identificar uma característica comum a todos esses indivíduos e, a partir dessa característica, estabelecer os limites da comunidade moral, né? Quando eu falei da segunda perspectiva, o que eu mencionei foi justamente que
esses animais que eu posso considerar como participando da minha coletividade, portanto sendo dignos de respeito e consideração moral, podem possuir as mesmas características de outros, mas esses outros estão expurgados dessa comunidade por não estabelecerem um vínculo com cada um de nós, um vínculo comigo, nesse caso, né? Então, fica claro que o possuir as mesmas características dentro dessa segunda perspectiva não é um fator determinante de ser um concernido moral, né? Então, a terceira perspectiva vai focar nessa caracterização. Os concernidos morais são todos aqueles que possuem uma mesma característica. E agora, então, a nossa função, a nossa tarefa seria justamente identificar qual seria essa característica, né? O acompanhamento dessa investigação vai seguir o mesmo rumo das três perspectivas aventadas anteriormente, né? Quer dizer, a primeira alternativa seria identificar essa característica que torna um concernido moral, a posse de duas capacidades básicas, que seria a da liberdade e da racionalidade. Capacidades essas que permitem que indivíduos se coloquem numa relação de simetria entre si, né? E que, portanto, possam se tornar ou ser reconhecidos como partes contractuais, ocupando um mesmo papel de agente num contexto sociopolítico, né? Então, nós já vimos que essa é a perspectiva de Kant, que essa é a perspectiva de Rawls, que essa é a perspectiva de vários autores, entre eles Amartya Sen, Martha Nussbaum, Nancy Fraser, Dworkin e quase todos os autores que nós mencionamos ao mencionar as diversas perspectivas de justiça. É uma perspectiva que, de alguma forma, tenta focar a moralidade na caracterização de um indivíduo como um agente moral detentor de racionalidade e liberdade, né? E, como eu mencionei anteriormente, essa perspectiva, ela vai deixar, então, de fora todos os indivíduos que não possuem essa característica ou não são capazes de exercer no mesmo nível que nós essa função ou essa capacidade de liberdade e racionalidade. Porque eu mencionei também em capítulos anteriores, em aulas anteriores, né, e em capítulos anteriores do livro, que a racionalidade e a liberdade, elas também não podem ser vistas, na minha interpretação, em bloco. Elas são vistas como um processo que apresenta gradações. Mas, de qualquer forma, para se caracterizar como um agente moral dentro dessa perspectiva, nós iríamos supor justamente o grau mais elevado de racionalidade e de liberdade, ou seja, liberdade como poder de autodeterminação, autonomia, que é aquilo que, na perspectiva de Kant, caracteriza a dignidade da pessoa humana, né? Bom, então, essa perspectiva, essa primeira alternativa de identificar duas capacidades básicas como a liberdade e a racionalidade, ela já foi deixada de lado nas aulas anteriores, justamente por ela circunscrever demais o âmbito da moralidade, ela ser por demais excludente, né? A segunda alternativa, que é a alternativa que é apresentada pela perspectiva humaniana e por seus herdeiros, a perspectiva utilitarista, seria estabelecer como foco da moralidade aqueles seres que são capazes de, ou são vulneráveis ao prazer e à dor. Seriam seres capazes de exercer a senciência, né? Que é a consciência do prazer e da dor, né? Esses seres, nós vimos também, eles incluem os seres humanos nas suas várias etapas de vida, nas suas várias configurações identitárias e incluem também animais não humanos, né? Dessa maneira, nós poderíamos então dizer que todos aqueles seres que antes eram reconhecidos no universo da moralidade, porque pertenciam ao nosso entorno, mas que não podiam, mas que essa caracterização não podia ser estendida a outros com as mesmas características, como no caso dos animais domésticos, agora então se tornam concernidos morais porque são reconhecidos como possuindo senciência.
Então agora a minha consideração ao meu animal doméstico, ela estaria baseado no mesmo argumento, no mesmo ponto de interseção que me permite agora reconhecer todos os demais animais que possuem a mesma capacidade, né? Então nós vamos ver nesse caso a perspectiva de Peter Singer, por exemplo, que vai justamente tentar mostrar que ao reconhecer que a dor é algo que nós queremos evitar e ao reconhecer que o prazer é algo que nós queremos de alguma forma implementar nas nossas vidas, e ao reconhecer que outros animais também possuem a capacidade de se comportar e perceber ou se sentir da mesma maneira diante do prazer e da dor, nós não teríamos nenhuma razão para não atribuir a esses mesmos animais pelo menos um interesse básico, qual seja o interesse de afastar o sofrimento e promover prazer nas nossas vidas. É dessa maneira, então, que Peter Singer vai equiparar certos interesses básicos de seres humanos a interesses básicos de todos os seres sencientes e, portanto, dos animais não humanos, né? Dentro dessa perspectiva, nós teríamos um único problema, que seria justamente a incapacidade ainda de estender essa consideração moral a determinados segmentos da nossa sociedade ou do nosso entorno que não são identificados enquanto seres sencientes, que seriam, por exemplo, o nosso meio ambiente ou objetos inanimados, né? E que também fazem parte do nosso modo vivente, também são incorporados numa concepção que eu diria ser de boa vida de cada um de nós, né? Bom, mas tentando analisar especificamente essa segunda perspectiva, a partir do olhar de Singer, nós vamos reconhecer que Singer, ou a perspectiva, o utilitarismo de interesses preferenciais, tentaria não estabelecer hierarquias entre interesses de seres humanos e interesses de animais não humanos, desde que nós estivéssemos diante de interesses básicos, interesses preferenciais. As hierarquias, todos os interesses básicos deveriam ser igualados e a única hierarquia possível seria justamente a hierarquia entre interesses não preferenciais e interesses preferenciais. Dessa maneira, Peter Singer vai justificar a repulsa à tentativa de garantir interesses não preferenciais de seres humanos de se alimentar de carne animal, né, em detrimento do interesse básico de um animal não humano de viver uma vida não sacrificada, não circunscrita a determinados locais onde a carne possa se tornar mais apetitosa, mais saudável, mais agradável ao paladar humano e assim sucessivamente, né? Então, na verdade, Peter tenta eliminar com isso todas as tentativas de justificação de um modo de vida com consumo de carne animal, com consumo ou utilização de animais para vestimentas, para lazer, para produção de medicamentos e assim sucessivamente, em proveito dos próprios seres humanos, né? E tenta então romper com essa hierarquia que tradicionalmente coloca interesses não preferenciais de seres humanos à frente de interesses preferenciais de animais não humanos. O que, no meu entender, Peter Singer não consegue escapar é justamente o reconhecimento de uma não hierarquia também frente aos interesses preferenciais quando nós estamos diante de interesses preferenciais de humanos e não humanos, né? Isso eu considero, num certo sentido, que é o utilitarismo de preferencial. Eu acho que pode passar sem esse deslize, sem essa incongruência, mas na perspectiva de Singer, claramente ele vai justificar dizendo que indivíduos que são capazes de desenvolver um projeto de vida, que são capazes de ter uma percepção clara da finitude e assim sucessivamente, deveriam ter os seus interesses preferenciais numa situação de conflito
colocados em primeiro lugar, né? Eu tento também mostrar um suposto outro deslize, esse seria mais grave, então eu tento descartar como sendo uma licença poética, que Peter Singer teria cometido num livro publicado por Coetzee, que é um livro de vários, composto por vários autores, né? Da vida dos animais, onde ele é convocado, então, para escrever um dos capítulos, e ele escreve o capítulo sobre uma forma de um diálogo com a filha, e a ideia é que a filha está chegando de uma festa de manhã, já de manhã, e ele está na cozinha, né, preparando um café da manhã ou alguma coisa assim, então eles aproveitam aquele momento para conversar. E a filha, então, comenta com ele: pai, eu sempre tive uma dúvida, eu sempre fiquei me perguntando se a casa pegasse fogo, quem você salvaria, o nosso gato ou eu, né? E Peter Singer responde para ela que ela só tem essa dúvida porque ela não leu a obra dele, né? Se ela lesse, ela teria uma resposta, mas conclui respondendo que, em qualquer hipótese, é evidente que seria ela, né? E esse, em qualquer hipótese, é evidente que seria ela, que eu considero uma licença poética, não considero uma tentativa de manter a coerência da perspectiva dos interesses preferenciais, né? Mas me parece que, nesse caso, Peter Singer não tem como justificar essa resposta, né? A única justificativa possível que ocorre a todos nós, né, seria que a resposta é essa porque ela é a filha dele. Isso significa que ele tem uma relação com ela que o coloca que estabelece uma série de obrigações para com ela, né? Isso seria perfeitamente plausível dentro de uma perspectiva, por exemplo, de uma ética da responsabilidade, né? E isso teria sido plausível também dentro de uma perspectiva de que nós estabelecemos vínculos afetivos, e esses vínculos afetivos, de alguma forma, conformam as nossas atitudes morais. Portanto, eu não estou querendo dizer aqui que nós não temos razões morais que justifiquem uma adoção de uma atitude de parcialidade com relação aos nossos filhos, com relação aos nossos amigos e assim sucessivamente. Eu estou querendo dizer aqui que, na perspectiva do utilitarismo de interesses preferenciais de Peter Singer, não há uma justificação para a adoção de uma perspectiva desse tipo, né? Mas, no meu entender, ele também não poderia justificar, dentro dessa mesma perspectiva, o privilégio dado aos interesses preferenciais de seres que possuem uma concepção de si, um projeto de vida, uma noção de finitude e assim sucessivamente, né? Então, eu vou tentar estabelecer um outro paradigma, de uma outra forma de identificar quem seria o concernido moral, que seria justamente estabelecer como concernido moral aquilo que eu vou chamar de sistemas funcionais. Por que a opção por essa forma de caracterização do concernido moral? Porque ela é ampla o suficiente para incorporar todas as outras perspectivas e ampla o suficiente também para incluir no âmbito da moralidade vários sistemas funcionais que não possuem as características elencadas pelas perspectivas anteriores, ou seja, a caracterização do concernido moral como sistema funcional permite incluir todos os sistemas funcionais capazes de exercer liberdade e racionalidade, permite incluir todos os sistemas funcionais capazes de exemplificar ou expressar a capacidade da senciência e permite incluir também sistemas funcionais não sencientes, não racionais e não livres, né? Então, a opção por sistemas funcionais é exatamente uma tentativa de tornar essa perspectiva compatível com as demais, mas, ao mesmo tempo, abrir o leque, abrir as fronteiras da moralidade para outros segmentos que, dentro dessas perspectivas, são colocados à parte. E é dessa maneira agora que eu gostaria, então, de justificar a inclusão dos animais não humanos.
né? E dentro dessa perspectiva, não haveria hierarquia entre sistemas funcionais. O único compromisso moral que nós teríamos seria de reconhecer o que para cada sistema funcional é um funcionamento básico e tentar implementar esse funcionamento básico. Entre os diversos funcionamentos básicos dos sistemas funcionais, não haveria hierarquia possível. Ou seja, um funcionamento básico de um ser humano estaria no mesmo nível hierárquico de um funcionamento básico de um animal não humano. E a decisão em caso de conflitos, ela teria que ser feita por apelo ou por referência ao modo como esse funcionamento se situa naquele sistema funcional, ou seja, qual o papel que o exercício daquele funcionamento específico que está em questão na situação analisada possui para o desenvolvimento daquele sistema funcional como um todo. Eu vou tentar explicar isso através de exemplos, né? Nós vimos que em Peter Singer, diante de uma determinada situação em que nós tivéssemos um conflito de interesses preferenciais, nós teríamos que eleger os interesses preferenciais daqueles seres que possuem noção de finitude, projeto de vida e etc. Então, agora nós vamos pensar a seguinte situação. Nós estamos sempre trabalhando no âmbito de recursos escassos, né? Nós estamos numa sociedade de recursos escassos, eu tenho recursos escassos e eu estou diante de dois seres que precisam de um medicamento, né? Esse medicamento é fundamental para o bom exercício desses sistemas funcionais, do sistema funcional A e do sistema funcional B. Só que o sistema funcional A, ele é constituído de tal forma que ele tem uma noção espaço-temporal, ele tem uma consciência da sua própria inserção no tempo, né? E ele pode, por exemplo, saber que o que ele vivencia hoje é um estado e o que ele vivenciará no futuro pode ser um outro estado de prazer e desprazer, dependendo de certas atitudes que foram adotadas. O sistema funcional B não tem a condição de refletir sobre os seus diversos momentos de vida dessa mesma maneira. Vamos supor agora que o medicamento A, embora ele seja fundamental para a continuidade da vida ou para o bom funcionamento dos dois sistemas, ele pode promover um extremo grau de desprazer e, portanto, ele pode ser percebido ao ser tomado como algo extremamente desprazeroso e que debilita a qualidade de vida dos sistemas A e B, né? Vamos imaginar então agora para quem nós daríamos esse medicamento. Levando em consideração que o sistema A é capaz de perceber que o momento de desprazer oriundo do medicamento pode ser superado por uma situação de prazer futura quando o medicamento tiver feito efeito e, portanto, puder ter salvado a vida daquele indivíduo, o indivíduo B não possui essas mesmas capacidades. Dessa maneira, nós poderíamos dizer que o indivíduo B só perceberia o desprazer. E esse desprazer poderia ser insuportável para o indivíduo B, para o sistema funcional B, né? Diante de uma análise desse tipo, eu diria que seria moralmente adequado fornecer um medicamento ao sistema funcional A. Pensemos agora numa outra situação. É claro que vocês perceberam que esse medicamento, por exemplo, pode ser uma quimioterapia, um medicamento quimioterápico, né? Agora nós estamos diante, novamente, de uma situação entre o indivíduo C e D, sendo que o indivíduo C tem as mesmas características que o indivíduo A e o indivíduo D tem as mesmas características do indivíduo B, tá? Diante desse contexto, nós temos agora uma situação de fome. O indivíduo C tem fome e o indivíduo D tem fome. E eu só tenho como alimentar um deles.
o alimento deveria cumprir o papel de algo que permitisse o bom funcionamento desses sistemas funcionais e corresponde a uma necessidade básica, a um funcionamento, a algo que supre um funcionamento básico de C e D. Só que eu só posso satisfazer a um dos sistemas. Vamos supor agora que, tendo C as características já elencadas na descrição do indivíduo A, nós possamos dizer ao indivíduo C, olha, eu não tenho como alimentá-lo nesse momento, mas, e você, portanto, vai passar por um período de fome, isso vai ser ruim, isso vai ser insuportável, mas amanhã eu garanto a você que o primeiro prato de comida vai ser fornecido para você, né? Eu não tenho condições de estabelecer um diálogo semelhante com o indivíduo D. Dessa maneira, o indivíduo D não é capaz de perceber que a fome de hoje pode ser suprida no dia seguinte, e ele só sente a sensação de fome. Num contexto desse tipo, eu diria que o moralmente adequado seria fornecer o alimento ao indivíduo D, né? É claro que nós podemos agora concluir, né, que dentro dessas características fornecidas, o indivíduo A e o indivíduo C se assemelhariam mais ao que nós chamamos de seres humanos, certos seres humanos, né? E o indivíduo B e o indivíduo D se assemelhariam mais àqueles que nós caracterizaríamos como pertencendo ao grupo dos animais não humanos. O que é relevante para o modo como os exemplos foram construídos é que as decisões levaram em conta justamente outras capacidades e outros funcionamentos dos sistemas em questão. E, evidentemente, foram escolhidos 2 exemplos em que as escolhas, em um caso, favoreceria um sistema com determinadas características que poderiam vir a caracterizar um ser humano, e no outro caso, o escolhido foi um sistema com características próximas aos chamados animais não humanos, né? Isso justamente para mostrar que, na perspectiva dos funcionamentos, o fundamental vai ser a possibilidade de nós interpretarmos cada situação e nós analisarmos em cada contexto o que seria de fato fundamental para o exercício daquele sistema funcional, o bom exercício daquele sistema funcional. Agora, então, para concluir, nós poderíamos dizer que poderia ser colocada a seguinte questão: mas dessa maneira nós não estaríamos de uma forma antropocêntrica, né? Projetando os nossos interesses em animais não humanos e, portanto, caracterizando como sendo demandas próprias desses animais, nossas próprias demandas? É claro que sim. Mas esse não é um problema que se reporta só à nossa relação com animais não humanos. Isso caracteriza a nossa relação com todos os outros indivíduos. Nós estamos sempre projetando as nossas demandas, os nossos interesses em outros indivíduos, né? Contra esse tipo de procedimento, contra essa falha, e talvez não possa ser caracterizada como uma falha, mas esse tipo de atitude que nós rotineiramente adotamos, nós só temos um antídoto. E o antídoto é justamente desenvolver a nossa sensibilidade para que nós sejamos capazes de perceber de uma forma mais apurada as demandas expressas por outros indivíduos, sejam eles animais não humanos ou não, né? Então, é dessa maneira que a perspectiva dos funcionamentos ela vai apostar numa nova forma de relação, uma relação que não seja meramente mediada pela racionalidade, mas mediada por aquilo que eu vou chamar de uma razão imaginativa, que amplia a nossa sensibilidade de forma a nós tentarmos ver e ouvir com o olhar do outro, de tal forma que nós projetemos o menos possível e sejamos cada vez mais capazes de perceber demandas que são autenticamente diferentes da nossa, né?
Dessa maneira, então, que a perspectiva dos funcionamentos vai também tentar expandir o universo da moralidade agora para seres que não possuem também a capacidade da senciência, mas que de alguma forma compõem conosco o nosso universo moral. Esses seres serão, então, seres inanimados e seres que de alguma forma dizem respeito ao nosso meio ambiente, como o próprio ecossistema, né? E seres que conformam o nosso universo cultural, social, artístico e assim sucessivamente. Então, com isso, eu deixo a passagem para a etapa final dessa construção, que é o capítulo em que objetos inanimados, obras de arte e o meio ambiente vão ser considerados agora também como concernidos morais. E até a próxima.